Bispo Sidney Marques. Hoje prega a palavra do Senhor Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus e leva a todos a mensagem de Deus. Procura ajudar o povo que lhe procura, mostrando um caminho para a libertação e a salvação. Através dos cânticos, passa a esperança para esse povo que sofre e procura uma saída. Esposa Dona Elizabeth ajuda a engrossar o canto de fé na Igreja Universal. A Igreja no Brás está sempre lotada de pessoas que procuram apoio e o encontram de verdade na Igreja Universal, podendo transformar suas vidas e serem felizes de fato. Eu era muito doente. Eu tinha ataques de tosse, a famosa tosse comprida, né? Que me atacava, eu chegava a ficar muitas vezes sem fôlego, perder o fôlego. E tinha também um problema no estômago. Então eu passava muito mal, eu não tinha prazer em comer, não tinha nada. Tomava remédios, não adiantava. Elizabeth também tinha problemas de saúde e sua família vivia na mais plena pobreza. Já chegamos a ficar comendo mamão verde com farinha um bom tempo, né? De tirar o mamão, minha mãe refogava o mamão, sem nada mesmo, botava farinha e a gente comia aquilo. Porque não tinha mesmo. Nada. Nada. É muito difícil, porque tem que pagar aluguel, ganhando muito pouco, tem que pagar aluguel, e pagar água, pagar luz, e ainda ter que comprar comida, às vezes não dava. Mesmo Deus que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, a nossa vida, Ele pode transformar também a sua vida. Ele pode mudar a sua vida. Basta você buscá-lo de todo o seu coração. Eu achava que a minha vida nunca poderia mudar, né? Mas a partir do momento que eu encontrei esse Deus verdadeiro, que eu conheci o Senhor Jesus, a minha vida mudou totalmente, mudou assim, da água para o vinho. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Nós estamos novamente aqui para apresentar mais um retrato de família, mostrar esse álbum da Igreja Universal, álbum da família da Igreja Universal do Reino de Deus, mostrar aquilo que realmente é um fato, mostrar aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós anunciamos, é aquilo que nós temos vivido. E desta feita, nós temos o Bispo Sidney e a sua esposa, que vão contar a sua história, a história da sua família, o seu retrato.
Tudo bem, minha filha? Tudo bem, bispo. Como é que está você e a sua família? Hoje, graças a Deus, nós estamos muito bem, né? Eu e meu marido temos uma vida abençoada, um casamento feliz, mas isso tudo depois que nós conhecemos o Senhor Jesus. Né? Cheguei à Igreja Universal, tive uma vida no passado muito triste, muito Nós vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho. O Sidney, você também passou por momentos iguais aos dela? Talvez iguais a ela, não, né? Não? Cheguei muito cedo na igreja. Cheguei na igreja com 10 anos, quer dizer, minha mãe levou, né? Mas nós tivemos problemas também na família, né? Mais assim, familiar. Com os pais? Com os pais. Tudo bem, então. Elizabeth, então conta o que foi a sua vida no passado. Por que você veio na Igreja Universal do Reino de Deus? Bom, bispo, eu tive até os 12 anos, meus 12 anos, eu tive uma vida assim, até que normal, né? De uma família muito pobre, meu pai, normal entre aspas, né? Para mim, com aquela mente infantil de criança, né? Sofria, mas era um sofrimento até normal para uma criança, né? Aí eu tive, com 12 anos de idade, eu me lembro até o dia, era um domingo à noite, meu pai era viciado, bebia muito, não parava emprego, então uma hora a gente tinha o que comer, outra hora não tinha, e era uma vida sofrida. Aí quando eu completei 12 anos, eu estava em casa, meu pai, minha mãe, todo mundo. Aí meu pai ficou na sala, eu fui pro quarto dormir, nós dormíamos juntas, éramos em 4 irmãs. E eu me lembro até que meu pai estava vendo televisão e eu deitada. Aí de repente eu comecei a sentir falta de ar, nunca havia sentido isso antes. Comecei a sentir falta de ar e meu corpo ficou todo paralisado, tive a sensação de que naquele momento eu morreria, não passava daquele momento, porque eu não conseguia mais respirar, não conseguia chamar minha irmã e não sabia o que estava acontecendo comigo. Aí, de repente, eu consegui soltar um suspiro e naquilo que eu soltei, aquele suspiro, eu me levantei rápido e fui até a sala, gritei pelo meu pai, falei, pai, eu estou morrendo, não estou conseguindo respirar mais. Aí nisso meu pai me deitou, começou a me abanar e a respiração não voltava, comecei a ficar até roxa, meu pai desesperado, minha mãe também. Aí meu pai na época frequentava o espiritismo e a minha mãe frequentava a igreja messiânica, era até uma divisão dentro de casa, porque minha mãe era uma frequentadora, uma membro assídua da igreja messiânica, né? E meu pai frequentava o espiritismo. Aí minha mãe, naquela, começou desesperada, a igreja messiânica, eles ministram aquele jorei, né? Aí minha mãe começou a ministrar o jorei e o seu pai, e o meu pai, um dava um passo e o outro jorei. Exatamente. Meu pai começou a clamar os espíritos e a minha mãe ministrando o jorei. Eu sei que naquilo a minha respiração foi voltando, né? Foi voltando ao normal. Mas daquele dia em diante eu passei a ser uma criança completamente assustada, medrosa, não dormia mais sozinha. Até então eu dormia, ficava em casa sozinha, não tinha medo. Passei a ser uma criança medrosa, assustada, não dormia mais só e tinha que dormir com 12 anos de idade. Para mim conseguir dormir, eu tinha que dormir junto com a minha mãe e meu pai. E não podia ser nem no canto e nem na ponta. Eu tinha que dormir no meio, porque eu tinha que sentir que tinha os dois ali para me proteger, porque a sensação que eu tinha é que tinha alguém querendo me matar, e eu comecei a sofrer de falta de ar constante daquele dia em diante. Eu ia dormir, ficava sufocada, minha mãe tinha que acordar me abanando, comecei a sofrer desmaios, estava andando pela casa, de repente minhas vistas escureciam, minha mãe ficava sempre atrás de mim com medo, porque às vezes eu caía, batia a cabeça, minha mãe assustada. Aí minha mãe me levou ao médico e eu fiz alguns exames, clinicamente eu não tinha nada, era até saudável clinicamente.